Olá pessoal, bem-vindo a mais uma reflexão aqui no meu canal. Bom pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre as provações que a gente tem, tanto os crentes como os não crentes. Bom, primeiro eu queria pedir já para você deixar o like, compartilhar, se inscrever e clicar no sininho para você receber sempre os vídeos novos que eu fizer. Bom, primeiro abre comigo em Tiago 1:2. Aqui, gente, Tiago 1:2, e já tô aqui com a minha Bíblia, ó. Bíblia Sagrada, gente. Como que eu estou estudando lá? Já tá aqui pronta aqui, minha espada já tá aqui separada. Diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Perseverança é continuar resistindo até alcançar o que quer. Então, quando a gente resiste às provações, a gente obtém a perseverança. E como assim? Porque quando a gente retém a ela, a gente tem que perseverar, a gente tem que resistir e dizer não à aprovação, porque a aprovação geralmente é uma coisa terrível. E a gente tem que se alegrar com isso. Por quê? Porque isso significa que nós somos fortes. Se você já teve uma tentação e passou por ela, se alegre, porque a tentação ela é o inimigo, né? Ajeitei a câmera aqui. É o inimigo fazendo você ir pro caminho errado. Então, quando a gente resiste a ela, a gente tem que se alegrar, porque a gente conseguiu. Ai, mas eu caí na tentação. Vamos lá. Peça perdão de coração, se desculpe com Deus, se reconcilie, fala com Deus que Deus vai te perdoar. E vão pra frente, continua sua caminhada, irmão. E da próxima, resista. Tenha perseverança, porque da próxima vez Deus vai te ajudar e você vai conseguir resistir. Mas resista, tente ao máximo. Quando vira a tentação, vira a provação, você já começa a orar, cantar louvor. Use o método que você quiser, irmão. Mas resista. Leia a Bíblia, pega a Bíblia, começa a cantar, grita. Gente, pode gritar. Não tô falando pra gritar, tipo, do nada. Grita, tipo assim, não, eu vou resistir, tá arrependido, em nome de Jesus. Grita o nome de Deus, que isso vai embora. Mas você tem que reconhecer o que é provação ou não. Aí, que é provação? Por exemplo, o meu jejum que eu tô fazendo. Ainda tô fazendo, gente, eu vou acabar dia 29. E o que é a provação? Quando a gente faz o jejum, a gente tá resistindo às provações. Mas umas provações que... Tem gente que faz jejum, por exemplo, vou dar uns exemplos. Jejum de cigarro. Aí, quando você tá fazendo jejum, aparecem umas pessoas e te oferecem um cigarro. Isso é a tentação, isso é a provação. Por exemplo, gente, eu almoço na escola, né? E esses dias só tá tendo carne gostosa. E eu fico o dia inteiro, ó, sentindo o cheiro daquela carne acebolada. Pra quem gosta de carne acebolada sabe o que eu tô falando. Aquela carne com cebolinha, carne de panela, comida de vó, né? Que quem faz comida lá na escola é a avó, né? E comida deliciosa, gente. E eu lá, pego lá meu omeletão que vem assim no prato. Olha que eu olho e falo assim, gente, olha que benção. Todo mundo ficou querendo roubar meu ovo, porque lá ninguém ganha ovo, só eu, porque fazendo jejum, graças a Deus, Deus proporcionou pra eu poder ter a possibilidade de comer ovo todos os dias. Então, eu fico olhando a carne, assim, de todo mundo comendo na minha volta, assim. Olha que todo mundo vê comendo, já esconde o prato, assim, de mim. Eu falo assim, não, gente, relaxa, tá de boa. Não, eu não vou ficar com vontade. E todo mundo fala assim, não, mas aí você passa vontade. É as provações. E a gente tem que resistir. E resistindo, a gente vai ganhar força. Então, a gente precisa de resistir. Abre comigo aqui também em 1 Pedro. 1 Pedro diz assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, quando a gente resiste às tentações, às provas, é porque a nossa fé é verdadeira. Ah, e por que Deus deixa as provações acontecerem? Para nós provarmos que a nossa fé é verdadeira. Ai, mas é fácil porque Jesus não teve provações.
Então a fé dele sempre foi verdadeira, porque ele não passou por provações. É aí que você se engana. Eu vou entrar nesse tópico daqui a pouco. Ai, mas as provações, de que adianta as provações? Adianta, irmão, para você ver que a sua fé é verdadeira. Você não precisa provar nada pra ninguém, nem pra Deus, porque Deus, ele sabe o desejo do seu coração. Então, se você tá fazendo jejum ou tá resistindo às provações por livre e espontânea pressão, Deus sabe no seu coração. Se você tá fazendo isso por algum parente, avô, tio, vó, mãe, pai, etc., Deus sabe que isso tá no seu coração. Então não vai adiantar nada seu jejum se você faz por pressão, ou porque você odeia fazer isso, você não quer fazer isso, mas você faz do mesmo jeito. Isso é errado, e isso Deus sabe que tá no seu coração. Agora, se você faz isso, faz o jejum, porque você quer se doar pra Deus e sacrificar sua carne pra Deus, tem outro vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Se você quer fazer isso porque você quer se doar pra Deus, Deus sabe isso também. Por exemplo, hoje mesmo, gente, teve frango acebolado, cubinhos de frango acebolado na minha escola. Aí o meu amigo tava comendo comida japonesa que ele trouxe de casa. E aí ele me deu um. E eu falei assim, não, eu não quero, porque é carne, é salmão, mas é carne. Aí ele falou assim, não come. Aí eu falei assim, não, eu tô de jejum, eu não posso comer. Expliquei pra ele, ele falou assim, come mesmo assim, ninguém vai saber, ninguém precisa de saber, eu não vou contar pra ninguém. Pode comer, isso não precisa. Ninguém vai saber. Você fica no off, fica escondido, você come uma vez e pronto. Eu falei assim, não, mas eu vou saber, Deus vai saber. Ele falou assim, come mesmo assim. Você vai estar em paz, ninguém vai saber. Eu falei assim, não vai sim, eu vou saber. Eu não vou ficar bem comigo mesmo, Deus sabendo que eu quebrei a minha aliança com Deus. Imagina Deus sabendo disso. Isso foi uma tentação, isso foi uma provação e eu resisti. Me conta aqui nos comentários uma provação que você resistiu. Gente, essa semana, esse mês, esse ano passado, alguma provação muito forte antes que você resistiu, que eu quero saber, conta aqui nos comentários pra mim. E essas provações são pra lembrar que a nossa fé é verdadeira, sim, com Deus. Então, eu resisti hoje, eu podia ter comido e não falado pra ninguém, ia ficar no off, mas eu não comi. Por quê? Porque eu sei que eu estaria fazendo errado. Agora, vamos voltando lá onde eu disse agora há pouco que Jesus não teve provações. Isso é mentira. Jesus aqui, gente, eu vou ler pra vocês aqui em Mateus 4, 1, 11. Mateus 4, do 1 até o 11. Aqui, gente, ó. Mateus 4:11 aqui. E olha, o título, né, dessa passagem já é A Tentação de Jesus. Eu vou ler pra vocês do 1 ao 11 pra vocês verem como que foi isso. Vocês entenderem tudinho. Dá um pause aqui no vídeo e procura... gente, ignora meus cachorros, tá? Dá um pause aqui no vídeo e procura na sua Bíblia pra você ler junto comigo. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus, com a presença do Espírito Santo, ele não teve fome. Aí, depois de 40 dias e 40 noites, ele começou a ter fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de sua boca, da boca de Deus. Então, o diabo foi lá e falou assim: se você é mesmo filho de Deus, então quero ver. Por exemplo, tá vendo essa garrafinha? Transforma ela em pão e come. Duvido você transformar ela em pão. Se você é mesmo filho de Deus, faz isso. Aí Jesus foi lá e falou assim, que tá escrito que não só de pão viverá o homem. Ou seja, não é só de comida que o homem vive, mas de toda palavra que sai de Deus. Então a gente não precisa de provar pra ninguém. A gente não precisa do pão pra viver. Só da gente ter a palavra de Deus, só de ter isso aqui nas mãos, a gente já se alimenta. Se alimenta como? Se alimenta espiritualmente. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Ou seja, só vou terminar de ler aqui para vocês entenderem melhor. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte. Agora, calma. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo levou ele pro topo da cidade, né? Aqui, cadê, gente? Aqui, levou ao topo da cidade... cadê? Ao topo da cidade santa, Levou ele lá e falou assim, ó, se joga daqui, se você for mesmo filho de Deus, os anjos vão lá e vão te segurar. Porque na palavra tá escrito que os anjos, eles guardam o filho de Deus. Então, se você tacar aqui, os anjos vão te pegar, tá bom? Eles vão te segurar, se você for filho mesmo. Se taca, quero ver. Aí, Jesus respondeu que não é pra gente tentar Deus, ou seja, não é pra gente duvidar dele, porque se isso fosse sem querer, Deus vai guardar a gente, entendeu? Se a gente cair de lá, às vezes nem acontece nada, se for da vontade de Deus. Porque, gente, se for da vontade de Deus mesmo, a gente não vai cair, a gente não vai nem estar lá. Mas, às vezes a gente pensa assim, ai, fulano morreu, mas às vezes foi a vontade de Deus pra nossa vida, porque mais pra frente poderia acontecer alguma coisa pior. Então, tudo que acontece é pela vontade de Deus, tá, irmãos? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha que maravilhoso. Então, aqui tem mais duas coisas para falar para vocês. Aqui, Satanás levou ele sim e falou assim, se ajoelha perante mim, que se você se ajoelhar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Então, que ele levou para um lugar que tinha várias nações, assim, e falou assim, se ajoelha, imagina, se ajoelha, se você me adorar ajoelhado, eu vou te dar tudo isso. Aí, Jesus, ele falou que ele não ia, porque tá escrito na palavra, que é pra gente se ajoelhar e adorar somente a Deus, e não prestar culto a mais ninguém, só Deus, ninguém, não adorar ninguém, e não se ajoelhar perante ninguém, nem na brincadeira, às vezes se ajoelha para falar com algum amigo zoando, nem na brincadeira, gente, é só pra Deus, somente Ele, only Jesus, gente, somente Jesus. Então, e depois que Jesus falou isso, ó, o diabo, ó, sumiu, foi embora, ó, bateu de reto, sumiu. Aí depois de tudo isso, os anjos vieram e serviram Jesus. Ou seja, irmãos, Jesus, ele provou a fé dele, ele resistiu a todas as tentações e no final, os anjos vieram servi-lo. No final, ele teve uma recompensa. Não significa que tudo que a gente for fazer vai ter uma recompensa. Eu provei minha fé e Jesus não me deu nada, viu? É tudo mentira. Mas não é sempre que a gente recebe uma recompensa. Às vezes a gente recebe, mas às vezes não. E a gente tem que se contentar com isso. Porque a gente está se sacrificando para Deus. E Deus se orgulha disso. E ter o orgulho de Deus, saber que Deus se alegrou com a gente, já é o melhor presente que a gente pode ganhar. E às vezes Deus é mais gracioso ainda de dar uma bênção para nossa vida. Não significa que você é inferior ou superior às pessoas que ganham certas coisas a mais com jejum e as tentações, a resistir às tentações. Não significa que você é inferior. Mas Jesus, a presença dele na nossa vida durante o jejum já é muito maravilhoso do que qualquer outra coisa que ele possa nos dar. Então, é isso que quis dizer aqui, entendeu, irmãos? É o que eu quero passar para vocês hoje.
que você tem que resistir às tentações para a sua fé aumentar, para ser mais maravilhosa a sua comunhão com Deus, para ser incrível a sua comunhão com Ele, para Deus te abençoar e você ter uma vida abençoada na presença de Deus. Desculpa pelo barulho que tava aqui em casa, gente, mas um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja sempre com vocês. Gente, um beijo no coração de vocês, viu? Espero que Deus abençoe a sua casa, sua família, sua vida. Assiste mais vídeos aqui embaixo, compartilha. E um beijo, gente. Tchau, até o próximo vídeo.